Muito bem, galera amiga do esporte, está no ar mais um programa Mundo Esporte aqui na Mundo TV. E no programa de hoje vamos falar aí sobre o final polêmica do Campeonato Estadual da Série A. Tem jogo polêmico do Goytacás na sua reestreia no Campeonato Estadual da Série B. Uma vitória maiúscula do americano 4-2 em cima da equipe do São Gonçalo. Essas e outras notícias agora aqui no programa Mundo Esporte. Dando início ao nosso primeiro bloco aqui do programa Mundo Esporte da Mundo TV. Esse último final de semana tivemos aí um clássico, polêmico, mas o nosso comentarista José Maria Matar vai decifrar pra gente toda essa polêmica envolvendo Vasco e Flamengo. Flamengo mais uma vez trazendo polêmica para o nosso futebol. Nosso cinegrafista Dedé Flamenguista feliz na vida com mais um título, do Flamengo, 33º título carioca. Tá lá, Você não pode estar vendo o Dedé aqui, tá atrás das câmeras, Zé Maria, mas tá lá, vibrando o Dedé. Mais título, Assim é fácil. José Maria Matar assistiu o jogo, mas fala pra gente o que você achou dessa partida envolvendo o Vasco e o Flamengo finalizando o campeonato estadual da Série A, que esse ano está na UTI e está quase à beira da morte, Zé? Um abraço, minha gente. Mais uma vez, Cleito. Vamos aí falar do futebol carioca, incluindo, lógico, aí, americano e também Goytacás. A primeira pergunta que você colocou sobre o futebol que envolveu Vasco e Flamengo. No programa passado, se não me recordo, eu havia dito que o Vasco, com todo respeito ao Fluminense, fez 2 treinos de luxo para poder jogar com o Flamengo os 2 últimos jogos. No primeiro, se a gente for muito claro, a gente vai perceber que o que aconteceu com o Diego, o ponta do Vasco, o Diego Costa, ele, no momento que ele foi expulso, ele nem falta fez. O árbitro por si próprio deu um amarelo e o segundo vermelho. Aí todo torcedor do Vasco acha que foi assim e todo torcedor do Flamengo acha que não. É igual assim, batida de carro, dá uma batida de carro, você chega lá, o que foi que houve? O cara fala assim, ele que entrou na minha frente, ou foi o outro e tal. Então, nessas perdas e danos, quem acabou perdendo foi o Vasco, porque o Vasco estava à frente do marcador, o Flamengo igualou, com a saída do ponta, um dos melhores jogadores da equipe Cruz Maltina, é esse ponta, que tem um cabelinho parecido com aquele cantor, o Djavan, E no segundo jogo, a expectativa sincera que eu tinha é que realmente o Vasco pudesse chegar à frente e acabar com essa história de que o Vasco é sempre vice, etc, etc. Que é uma grande verdade. O Vasco vai para a final com o Flamengo, ele sabe que alguém vai mexer no marcador. Apenas para fazer um adendo, eu não sei quais são as forças que o Flamengo tem sobrenatural, porque o Vasco à frente do marcador, jogando muito bem, e aos 46 minutos o Márcio Araújo com impedimento de 69 centímetros, e o Bandeira podia ter sinalizado que era impedimento, ele não deu. Tudo a favor do Flamengo e tudo contra Vasco, Fluminense, Botafogo. Há muito tempo eu já dizia que quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil, ele se declarou torcedor do Fluminense. Eu até fiz uma brincadeira. Bom, se o Papa, que é um dos enviados de Deus da Igreja Católica, é fluminense, alguém oposto vai torcer para o Flamengo. Entendeu? Então, a carapuça cabe na cabeça de qualquer um, evidentemente. Então eu não sei o que acontece com o Flamengo, que mesmo ele não estando bem na partida, alguma coisa acontece. Eu me recordo uma vez, já uma brincadeira séria, Cleiton, amigos e até o próprio Dedé, um jogo Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo com a sua camisa tradicional, vermelha e preta, e o Atlético Paranaense também com vermelho e preto, mas nesse sentido. E não é que o nosso amigo não, vírgula, amigo de quem quer que seja, acabou o jogo em 0-0. Porque não é que o Pemba não sabia quem era o Flamengo e quem era o Atlético, ele só sabia que era vermelho e preto. Então ele preferiu dar um empate. Eu acho que no jogo do Vasco e Flamengo aí, deve ter sido um empurrão dele, alguma coisa, porque é impossível. Todo jogo do Flamengo, já da era Zico, não podia encostar no Zico, o Zico caía. Então eu vou estar aqui colocando a verdade.
Como eu disse, ontem, por exemplo, o meu querido Atlético Mineiro perdeu para o Cruzeiro. Eu gostaria, evidentemente, que ele fosse campeão, que ele ganhasse. Mas cá para nós, o time do Atlético está uma bomba em relação ao time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro está com um time excepcional. Você não vê um jogador de qualidade média, são bons. E quando substituídos, são substituídos por jogadores à altura e até melhores. Aí no Atlético, o treinador do Atlético, Paulo Autuori, não teve peito para tirar o Ronaldinho. O Ronaldinho não está fazendo nada no time do Atlético. Quando o time do Atlético tem Tardelli e Guilherme jogando, o time é outro. Quando o Ronaldinho entra, parece que é farra, uma escola de samba. Então o Atlético ontem perdeu para o Cruzeiro, e eu reconheço que mereceu o Cruzeiro. Foi um time invicto, jogou muito mais. No primeiro jogo lá contra o Atlético, lá no Independência, o Atlético perdeu um gol, que poderia ter dado a ajuda ao Atlético. O Tardelli perdeu debaixo das traves. E ontem houve uma penalidade a favor do Atlético. O presidente do Atlético, Elias Calil, chegou até a pronunciar de uma forma bem contundente, dizendo que o Atlético foi campeão da Libertadores, porque essa quadrilha que existe aqui não apita jogos da Libertadores. Então deixou muito claro que os juízes, os árbitros, são coniventes, com certeza. Se não, basta lembrar Atlético e Flamengo em 1987, lá no Serra Dourada. Então esse jogo do Vasco com a equipe do Flamengo, o Vasco tem mais time, mas levou quem tem mais articulação, o Cleiton Lacerda. Então tá aí, Zé Maria, mais um título para o Flamengo, de maneira polêmica, e polêmico também com o mesmo árbitro ainda, né? Marcelo de Lima Henrique, tá famoso. Aí a gente vê nas redes sociais um monte de montagem dele com a camisa do Flamengo. Não, mas isso aí não precisa nem fazer montagem. Eu acho que se rasgar a principal vai ver que é a do fundo. Até porque, às vezes eu comento as coisas, toda vez que você fala de futebol, você fala do Atlético. Eu lembro que lá em Belo Horizonte tinha um árbitro, ele estava de bandeira, Cidinho. E o apelido do Cidinho ficou Cidinho Bola Nossa. Porque ele estava bandeirando o jogo do Atlético e a bola saiu. E houve aquela discussão na hora, o lateral do Atlético perguntou de quem, falou, a bola é nossa. Então ficou Cidinho, bola nossa. Então tem dessas coisas. O Zé Roberto Wright é famosíssimo. Quem não é? O Zé Roberto Wright contra o Atlético Flamengo no Serra Dourada. Isso aí ficou de graça. E ele dizia que ele era das diretorias do Fluminense, que nada. Tudo conivente. São pouquíssimos hábitos. Poucos hábitos de futebol, poucos. E a carapuça, evidentemente, vai caber em quem couber, porra. Se eu tiver 1000 hábitos, eu vou dizer que apenas 10 são honestos. E o resto é que se coloque na condição de desonesto. A gente vê tanta coisa. Você quer ver hábito errar? Assiste o jogo do Flamengo. A maior vítima é o Botafogo. Meu Deus do céu, o Fluminense, o Vasco é fichinha perto do Botafogo. Mas o Vasco é a mais vítima ainda. Com o Flamengo Não, com todos. Com todos. Mais vítima. V de vítima, V de Vasco, V de vice. V de vice, é muito ver. Mas se quer ver algum jogo, né? Vê. Não, teve uma época, há uns 10 anos atrás, eu tinha um sócio, Durval, um abraço para ele, flamenguista, doente. Aí eu falei, então vamos fazer uma aposta. Todo jogo do Flamengo, se não tiver um jogador expulso do outro time, eu pago o que você quiser. E não tinha jeito. Todo jogo do Flamengo tinha jogadores expulsos. Por que é só do outro lado, hein? Os do Flamengo não são jogadores como os outros? E eles justificam tudo, não né? Adianta. Eu até já havia sugerido aqui há algum tempo. Falei, gente, acho que todo hábito de futebol devia entrar a fazer um cadastro. Como é que você chama? Pedro. Ô Pedro, qual que é o seu time do coração? O meu time do coração é o Fortaleza, o Flamengo, o Internacional. Saber os times de coração do cara torce para que ele não seja nunca colocado no jogo desse. O jogo que convém, né? E se o cara emitiu o time dele? Mas é difícil ele mentir, porque no começo do cadastro ali, ele já vai... de formação de arbitragem. De formação ali, ele já pega. Se ele falar assim, não torço pra time nenhum, então você não sabe fazer árbitro de futebol. O cara que não tem paixão pelo futebol não serve pra ser árbitro. Eu acho assim, eu acho que o cara pra ser um árbitro de futebol, ele tem que gostar ou muito ruim de bola. E viver. É muito árbitro, se tornou de futebol, porque não joga nada, gosta do futebol, acaba virando um árbitro de bandeira. É verdade. É igualzinho aquele pai que não conseguiu jogar bola, quer que o filho seja uma estrela. Então, se vocês querem ver a mão correr solta, desculpe, meus amigos flamenguistas, mas cá pra nós, é só assistir jogo do Flamengo. José Maria Machado, fechando de vez aí o futebol, né, da Série A do Campeonato Estadual Campeonato Estadual da Série A, e infelizmente público, né, nesses jogos, né, o Campeonato Carioca está cada vez, né,
caindo. Não é por causa desse tipo de coisa, Cleiton. Vamos dizer assim, está tipo na de coisa. UTI. E colegas falando que o preço abusivo dos ingressos também tira o pessoal, público, né? O pessoal continua pagando absurdo, né? Acho que o Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem tanta diversão, eles podiam dar uma seguradinha, Eu né, acho que é um emocional. conjunto de fatores. Preço de ingresso abusivo, né? A qualidade. A violência. Violência muito grande, qualidade de futebol. Você viu no domingo péssima. o desabafo do Fred falando sobre a violência no futebol? Não vi não. Que ele sofreu ameaça pro grupo, torcedores, né? Que esses torcedores não têm cara. São torcedores de torcida organizada. Eu acho que tinha que banir, acabar com a torcida organizada, porque Tinha um promotor em São Paulo que estava tem que disposto a isso. acabar. Não há necessidade. Aí mostrou, o clube não precisa de meia dúzia, de 10, 20 torcedores. A Globo mostrou bobagem. uma planilha que o Fluminense gastou, com torcida organizada, já gastou 3 milhões e 800 mil. E são eles que depredam os clubes, que fazem o clube perder ponto. É só o torcedor da Acho que o torcida clube não organizada. tem que ajudar a torcida Eu acho que organizada, não, acho que não. Acho que o clube devia fazer o seguinte: todo clube tinha que ter o MMA, o UFC. Faz o campeonato de mão na cara, vocês não querem brigar? Então vai disputar o jogador os lutadores do Vasco, os lutadores do Fluminense, Vasco, Botafogo, Fluminense, enfim, Atlético, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Corinthians. Já pensou Palmeiras e Corinthians no UFC, os caras lá de... Deve ser, o público vai acabar, inclusive, olha, se algum maluco tiver ouvindo essa ideia minha, falar, peraí, não é que esse maluco aí tá certo, e fizer, olha, meu amigo, vai acabar o futebol. Porque o que tem de gente que é agressivo, que quer lutar, vai tirar esse pessoal do futebol. Pelo menos eles vão defender as cores do Palmeiras, do Atlético, do Cruzeiro, do Vasco, do Flamengo, de uma forma diferente lá dentro do ringue. Vai para dentro do ringue. Lá ele pode tirar sangue da chuta, da soca à vontade, não tem problema. Agora cá fora, nos estádios, aí é imperdoável. Também o nosso primeiro bloco está estourando. Galera, olha, não perca, daqui a pouquinho, no segundo bloco, vamos estar trazendo aí as imagens, os melhores momentos da partida envolvendo Barra da Tijuca 2, Goitacás também 2. Nossa equipe de reportagem foi lá mais uma vez, de maneira exclusiva ao Rio de Janeiro, mais precisamente lá na cidade de Duque de Caxias, acompanhar essa partida do campeonato estadual da Série B. E depois da partida teve uma polêmica, você vai saber já no nosso segundo bloco aqui do programa Mundo Esporte. Não saia daí. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. De volta agora com o segundo bloco aqui do programa Mundo Esporte da Mundo TV, falando agora do campeonato estadual da Série B.
E o jogo do Goitacás realizado agora no último sábado, empate em 2-2 com o Barra da Tijuca. Teve um pênalti a favor do Barra da Tijuca, polêmico. Você vai acompanhar agora os melhores momentos dessa partida envolvendo Barra da Tijuca 2, Goitacás também 2. Olha a bola com o Bruninho pela canhota, Bruninho envolveu, levantou no pênalti para o Goita. Bruninho fez um lançamento sensacional. Quase o gol. Max no meio do gol, experiente Max. Com a bola que caiu no Bob, colocou. E gol! Gol! A bola jogada, a bola com o Bruno Tomou. A bola bateu na bunda, vai na frente. Aí levou amarelinho, pênalti, Gilberto. Vai Alan pra bola, Eliseu, Delcio. Bateu! Bota de novo, vai! Vamos ver aí! Ajuda aí, Doni! 44, na bola. Agora é o seu! O programa Mundo Esporte está aqui acompanhando o Goitacás Futebol Clube com exclusividade. Um jogo bom desde o primeiro tempo. O Goitacás teve alguma certa dificuldade, mas conseguiu no finalzinho do segundo tempo empatar e levar pelo menos um pontinho para casa, né, professor? É verdade, foi um jogo que nós sabíamos que seria muito difícil, como foi, diante de uma grande equipe. Tivemos bons e maus momentos, tivemos momentos para ganhar o jogo, tivemos momentos para perder o jogo. E agora no finalzinho, já com 3 jogadores machucados, e o time foi muito guerreiro, nós botamos o Jefinho no lugar do Leão, só que eu queria usar o Jefinho mais adiantado, tipo na meia, que é um jogador de muita força, um jogador canhoto, um jogador que chuta bem, um jogador que, pela sua experiência, nós sabemos que a qualquer momento a gente ia precisar dele. E ele foi feliz, porque ele deu uma arrancada na hora que ninguém esperava, e já nos acréscimos, e a gente foi feliz porque estava se desenhando uma derrota e nós não merecíamos, porque a gente está trabalhando há 15 dias, tá, com o objetivo de fazer um bom trabalho, começar a competição bem, que é esse segundo turno, mas felizmente Deus nos deu essa felicidade de levar pelo menos um ponto para casa. E correr atrás do prejuízo, e a gente vê que a diferença do Goitacás é a postura dentro de campo. Agora, como é que vai ser o trabalho até quarta-feira, diante da torcida em casa? A equipe é o Queimados, que é o próximo adversário do Goitacás. É verdade, é mais um grande jogo, mas só que nós temos uma vantagem. E eu espero que essa vantagem seja de bom proveito para a gente, porque trata-se da torcida. A torcida é um jogador a mais, eu tenho certeza disso, ela vai comparecer, vai nos apoiar, vai nos dar todo o suporte possível para que a gente ganhe esse jogo. Agora, como é que vai ser a conversa agora após a partida com os jogadores, para eles manterem a cabeça no lugar, e só está começando esse segundo turno? É verdade, você foi feliz, então está começando, mas com muita responsabilidade, é dobrada agora. A todo custo temos que fazer 3 pontos em casa e conversarmos a respeito dos erros, que não foram poucos, tá? Mas a ansiedade de querer ganhar esse jogo fora de casa, diante de uma grande equipe, isso nos atrapalhou. Mas temos certeza que daqui para frente já passou o primeiro jogo, vamos para o segundo em casa e com um jogador a mais, que é a torcida, e eu espero que ela compareça. Agora acende um alerta, uma vez que nós tivemos 2 WO nessa rodada de hoje, né? O São João da Barra faturou de graça 3 pontinhos com o Paduano, e o Sampaio Corrêa faturou em cima do Quissamã, que não entrou em campo. Eu acho uma falta de respeito para a confederação, uma falta de respeito para as outras equipes que fazem um grande investimento, e tinha que pensar antes de assumir um compromisso de querer disputar uma segunda edição que é tão linda, tão difícil. Eu te diria que é a mais difícil do Brasil, porque a segunda divisão do Rio de Janeiro, que eu conheço muito, graças a Deus, é muito difícil, gente, não é fácil. Uma primeira divisão você faz um bom time
para você se manter, para não cair, só para jogar o próximo campeonato e o próximo. A segunda não, a segunda é pegada o tempo todo, é muito difícil, várias equipes boas querendo subir e esses clubes sem condição nenhuma, que nós já sabíamos, infelizmente está sujando a nossa competição. Tá, Zé Maria, após a partida envolvendo Goytacás 2 e Barra da Tijuca 2, teve uma situação polêmica. Mas no intervalo, o presidente da equipe do Barra da Tijuca, o Adilson, que também é jogador, camisa 9, né, o trio de arbitragem, no intervalo, se reuniu ali no próprio gramado. Acho que eles estavam sendo avaliados ainda pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, tanto que tinha um instrutor de arbitragem lá conversando com ele, dando orientações sobre o primeiro tempo. O Adilson chegou, apontou o dedo para o trio de arbitragem, fez ameaça. Nesse momento, o vice-presidente administrativo do Goytacás, o Márcio Rocha, chegou para perto da grade, ficou desbroçado e ficou ali observando, ouvindo tudo e bem de perto, para poder saber o que estava acontecendo. E nossa equipe de reportagem foi lá na mesma hora, ligou a câmera, deu zoom e deixou ali registrando. Você pode acompanhar agora as imagens no momento em que o Adilson fez a abordagem para a arbitragem. Ele depois, no segundo tempo, entrou no jogo, tá? Ele entrou no jogo e... Ele estava na reserva, estava no banco? Não, ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado e não pôde iniciar. Todo time chega atrasado. O dono do time chegou atrasado. Ele foi no carro dele particular, chegou atrasado e entrou no segundo tempo, ficou 10, 15 minutos e saiu. Entrou só para tumultuar. Saiu e após a partida, nós recebemos informações aqui já em Campos, que a van da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, né, foi cercada por homens armados, né, numa rua próxima ao estádio. Eles estavam perguntando quem era o árbitro, os auxiliares assustados, não conseguiam falar nada, perguntaram pela segunda vez, eles começaram a agredir um dos assistentes, o Anderson, agrediu-lhe muito, deu um tapa num outro assistente, né? Levaram o material da federação, parece que a federação, segundo informações, eles teriam levado também as imagens do jogo, levado a súmula, tanto a arbitragem teve que fazer uma nova súmula, e a equipe da FED, que estava ali na van, correram, se abrigaram num posto de gasolina, ligaram para um outro companheiro que estava em seu carro particular. Ô Cleiton, a considerar que não houve ilegalidade nenhuma nos gols do Goytacás, né? Não. Você imagina, então, se nesse jogo tivesse havido qualquer situação que o árbitro tivesse apitado errado contra a equipe do Barra. Meu Deus do céu, barra pesada, hein? Barra pesada, hein? Barra pesada. E coincidentemente perguntando pelo árbitro, né? Então, muito estranho isso que ocorreu. E eles foram até a delegacia, registraram, fizeram um boletim de ocorrência. A gente está aqui agora, né, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, quem quiser ter acesso. Então vamos ver agora, mostra aí as imagens do boletim de ocorrência que eles fizeram lá na delegacia. A 72ª Delegacia de Polícia de Duque de Caxias. Eles fizeram a ocorrência. Mas ficou caracterizado que seriam pessoas do Barra da Tijuca? Ô Zé Maria, subentende assim? Olha, eles registraram como ameaça, né? Mas deve ser do Barra da Tijuca. Eles não devem ter definido pelo senhor, pelo nome, porque eles não conhecem, né? Mas tudo indica que teria sido... Com certeza. O time do Barra. Olha, o identificado das vítimas, o árbitro Rodrigo Azevedo de Lacerda, que foi um bandeirinha, aliás, o assistente número 2, e o assistente número 1, o Mário Vinícius Batista Valentim. Eles comunicaram isso na delegacia e a gente vai dar uma lida aqui rapidinho, Zé Maria, nos fatos, que hoje, no dia 12/4 de 2014, entre 15 e 17 horas, o árbitro com o seu assistente estavam pitando um jogo de futebol no estádio do Maracanãzinho, em Duque de Caxias, e entre os times Barra da Tijuca e Goytacás Futebol Clube. Saíram do estádio por volta das 18 horas e na Avenida 25 de Agosto, próximo ao estádio, a van que estava foi abordada por um carro prata com 3 homens armados que fecharam a van.
da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, e ordenaram para que todos descessem. Os homens perguntavam simultaneamente quem era o árbitro da partida. E como todos ficaram calados, o homem deu tapas no rosto do motorista. Nesse momento, saiu correndo e nada viu, mas ele foi lá e agrediu os assistentes. O Zé Maria Matar, um fato lamentável que ocorreu na segunda divisão do Rio de Janeiro. E a nossa equipe de reportagem, né, flagrou também lá dentro do estádio, o estádio do Duque de Caxias, que é o estádio Tele Santana, mais conhecido como Maracanãzinho, é um estádio municipal lá em Duque de Caxias, que é casa também do Duque Caxiense. Esse estádio não pode receber público, e tinha público, tá? Esse estádio tinha público. Olha aí as imagens do público lá na arquibancada. A diretoria do Goitacás pediu para que fosse retirado. O delegado da partida não teve autoridade para poder fazer valer o direito de não ter torcedor, uma vez que o estádio não estava apto a receber público. Então lá tudo pode. Aí a gente vê o estádio do Goitacás arrumadinho, Cardoso Moreira arrumadinho, e Cardoso Moreira não está podendo receber público. Cleiton, então tudo pode lá e nada pode aqui. O futebol de campos, depois que o Eduardo Viana nos deixou para ir para o andar superior, ele realmente, o futebol do estado do Rio ficou muito deficitário, principalmente aqui de Campos, né? Porque ficou essa rivalidade. Você vê que o Rubinho entrou e tudo para lá e nada para cá. Agora, essa situação dessa agressão aos árbitros, eu já vi antes da partida uma ameaça, no intervalo. Agora, vias de fato. Mas depois que acabou, eu achei esquisito. Eu acho que. Não, geralmente ocorre ameaça. Agora, vias de fato chegar até agressão. Eu acho que é uma ameaça para os próximos. Isso é grave. A intenção é essa, porque acabou a partida, não prejudicou o time. Se é que foi feito por parte do Bar da Tijuca, eles estão querendo dar prova aí. Porque do Goitacás tem certeza que não foi. Com certeza não foi. A gente sabe que não foi. Porque o presidente não autorizaria isso, e nem o pessoal do Goitacás estaria disposto a esse tipo de situação. E quem intimidou a arbitrar no intervalo foi o presidente, vocês viram as imagens. Então eu acho que isso aí já é uma amostra do que eles poderão fazer para o próximo futuro. Agora, cabe à Federação de Futebol do Rio de Janeiro tomar as medidas legais cabíveis. Com certeza vai tomar. Quem tiver que banir do futebol do Rio de Janeiro, tem que banir. Porque isso é grave. É muito grave, é muito grave. É muito grave. Você botar, né, homens armados, fechar o carro da federação, que agora o carro da federação vai ter que sair escoltado. Aí não pode pela polícia. Não, aí vai ter que contratar. Ter a polícia para tomar conta da polícia que está tomando conta do carro da federação. Não, aí o que pode acontecer daqui a pouco? Daqui a pouco a federação vai fazer, sabe o quê? Vai ter que contratar uma empresa de vigilância patrimonial para cuidar dos esses carros que fazem escolta de caminhão na estrada, escolta armada, isso vai sair do bolso dos clubes. Meu Deus do céu. Vai onerar ainda mais o borderô. É verdade. Isso é grave, providências têm que ser tomadas, isso não é aceitável no futebol. Se a gente quer tanto, a gente tanto condena, prática de violência dentro do gramado, entre jogadores, cobrar de torcedores a violência. Agora, dirigente, pessoas ligadas ao futebol, mandar cercar uma van com profissionais da Federação de Futebol do Rio de Janeiro e chegar a vias de fato, agredir... O mais grave, Cleiton, que eu estou colocando é o seguinte, é que não houve, por parte da arbitragem, qualquer distorção. E se já pensou? Se houver... Já pensou se o Goitacás ganha? Se ganhou, se fosse um gol daquele... Se ganha com um gol duvidoso. O gol do Flamengo, por exemplo. Já pensou que confusão que não daria, né? Dava até morte, eu acho. Um gol tipo do Flamengo. Poderia dar até morte, então. Na situação... É verdade. Se com um jogo que foi empate, chegou ali um carro com 3 homens armados, fizeram o que fizeram... É um jogo atípico esse. O presidente do clube é jogador, chega atrasado, entra, ele mesmo perde a substituição, sai, ele... É muito complicado, muito complicado. Agora, daqui a pouco o Goitacás vai ter que contratar também segurança armada para acompanhar a sua delegação. Mas é isso aí. Fica a dica aí para o presidente Robinho, próximo... Futebol tem dessas coisas, né? Nas próximas partidas, dependendo do local aí, eu acho que o Goitacás deve contratar, colocar junto na sua delegação ali, pelo menos 2 segurança armados ali, para poder dar segurança também aos jogadores normalmente os que estão correndo. Normalmente já tem. Não, no Goitacás não viaja não. Acho que precisa para dar uma segurança para algum atleta, se necessário for,
para algum diretor do clube. Clube grande segue, na primeira divisão, isso acontece. O Fluminense tem gente da polícia lá que trabalha com segurança. Zé Maria, então estamos fechando esse segundo bloco aqui do programa Mundo Esporte. O tempo estourou, tá aí o recado dado. Vamos ficar alerta, nossa equipe de reportagem vai estar sempre acompanhando esses acontecimentos do futebol lamentáveis do Rio de Janeiro. Então vamos a um breve intervalo comercial, já a gente volta com o terceiro e último bloco aqui do programa Mundo Esporte, que tem Americano Futebol Clube no terceiro bloco. Ganhou de goleada, Zé Maria, 4-2, foi o placar em cima da equipe do São Gonçalo. Não sai daí. O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Tem de tudo para que o médico possa trabalhar. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. De volta e agora com o terceiro e último bloco aqui do programa Mundo Esporte da Mundo TV. Vamos falar agora do Americano Futebol Clube, jogando lá na Ilha do Governador. Venceu o placar de 4-2 em cima da equipe do São Gonçalo. Vamos agora acompanhar os melhores momentos envolvendo essa partida entre São Gonçalo 2, Americano 4, aqui na Mundo TV. No estádio é um estandarte, flama pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda, é uma partida de futebol. Biga, biga! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol, está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol.
essa é uma partida de futebol. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio-campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Tá, José Maria Matar, 4 gols do americano, tudo no segundo tempo, 2 gols do atacante, o Ricardo, né? Todo jogo do americano tem fazendo um golzinho, tá deixando sua marca registrada, e diz para que veio, né, para a equipe do Americano Futebol Clube. Tá aí, começou o segundo turno com o pé direito a equipe do americano jogando fora de casa. Realmente esse jogador Ricardo tem dita que veio. É um jogador que está sempre marcando presença no ataque do americano. Se bem que é um detalhe importante do americano. O americano é um time que se fortaleceu ao longo do primeiro turno por pouco, né? Por pouco, muito pouco. Não atravessou como o principal time do primeiro turno, mas já começou de pé direito no segundo. Marcar 4 gols, prova que o time do americano realmente tem um ataque muito bom, muito positivo. Mas em compensação, a defesa do americano peca muito. Pelo trabalho que eu tenho visto aí, o americano é claudicante demais na parte defensiva. Tem um meio para frente muito bom, mas atrás deixa muito a desejar. E no final da partida nós conversamos com o gerente de futebol do Americano Futebol Clube, Luciano Viana, vai falar aí sobre o segredo desse sucesso do americano, com pouco investimento, apenas com sua base e tendo um bom resultado na estreia nesse segundo turno. O segredo foi o planejamento feito, né? O ano passado, quando terminou a segunda divisão, a gente sentou com o presidente. O ano passado foi difícil, que foi o primeiro ano na segunda divisão, uma turbulência muito grande, né? Até uma adaptação na segunda divisão, que é horrível. E esse ano, já o segundo ano, a gente sentou, fez um planejamento, né? O Pimpolho, por tudo aquilo que ele conquistou dentro do clube, né? Como treinador. A gente efetivou ele, né? Demos todo o apoio a ele, procuramos fazer as contratações certas, né? Procuramos trabalhar com bons profissionais e esse é o segredo que o americano está tendo. Agora, estava a dúvida aí, a imprensa anunciando durante essa semana, o próximo jogo do americano seria em Cardoso Moreira ou em Quissamã, já tem alguma definição? A princípio a gente queria jogar na quinta-feira em Quissamã e no domingo. Mandamos o ofício para a federação, né? Pedindo a mudança. Mas infelizmente essa mudança foi negada. Então nós vamos ter que cumprir a tabela jogando na quarta-feira em Cardoso. A gente espera que até quarta-feira o estádio esteja liberado. O que está faltando lá ainda para a liberação? Olha, foram pedidas várias coisas pelo bombeiro, né? Segundo o Renato, que é o vice-prefeito lá, foi feito tudo. Agora foi dada a entrada na papelada, está esperando só a liberação. Ele falou que a princípio achava que de repente para quarta-feira o estádio estaria liberado. Mas de qualquer forma nós vamos jogar lá em Cardoso, né? Até porque a federação não aceitou a mudança. Não dá para entender essa questão, tanta exigência de bombeiro, de federação para os clubes lá da nossa região. A gente vai às séries, vai ali no jogo onde do Bar da Tijuca, em Duque de Caxias, em Barra Mansa, estádio que não tem condição nem para a terceira divisão e estão aptos para receber jogo e público. Não dá para entender nessa questão de Campos e Rio de Janeiro. Ainda bem que você está falando, né? Porque a gente falar, parece que a gente está defendendo em causa própria, né? Você é uma pessoa da imprensa, está acompanhando, está vendo, né? Estamos filmando tudo ainda. Os estádios totalmente degradados, o campo do Cardoso, né? Um campo muito bem tratado, muito bem cuidado, né? As pessoas que... Olha o gramado aqui atrás, aqui, cheio de buraco. Não, um gramado horrível, que não tem a mínima aqui, para jogar pelada tá ruim. Imagine para ter um jogo profissional. Então, realmente, a gente não consegue entender essas coisas, mas isso são coisas do futebol, né? Como é que está agora o planejamento do americano, nessa segunda fase aí, já estreando com vitória, e essa sequência agora do americano? É aquilo que eu falei com você, né? Desde quando a gente sentou, a gente fez o planejamento total.
do início ao término do campeonato. Então a gente já tem tudo preparado, tudo organizado até o último jogo. E a gente espera que o último jogo seja o último jogo da classificação do Americano retornando à primeira divisão. Zé Maria Matar, o Luciano Viana, falando sobre o planejamento que foi feito do Americano Futebol Clube, que está alcançando os resultados aí. Vamos ver como é que vai ficar até o final do campeonato, né, Zé? Futebol é aquilo assim, marcou, é gol, não marcou, perdeu. E o time tem felicidade de marcar? Tem, marca, faz. Não gosto de falar que é planejamento de AB, todo mundo fez planejamento, todo mundo faz pré-temporada. Algum jogador é melhor do que o outro, às vezes nem sempre o bom jogador é aquele que é contratado. Me recordo agora quando, na ocasião, o Atlético queria contratar o melhor jogador lá do Remo, ele trouxe o Aranha, e o Cruzeiro pegou o Nelinho, que era o segundo. No entanto, o Nelinho despontou o Aranha, foi embora, o Nelinho virou o que virou. Então esse jogador Ricardo, por exemplo, é um jogador que tem feito um diferencial, é um jogador bom, né? E isso é que está importando muito o americano. De repente, se ele machuca, ou se não tem Ricardo e entra outro, o time podia estar numa situação muito pior. Então eu acho que não tem nada a ver muito com planejamento. Não quero discordar com ninguém. Porque todo clube faz planejamento. Sim. É igualzinho treinador, treina a equipe, treina, mas esquece de avisar para os jogadores que o outro time vai atrapalhar o que eles ensaiaram, entendeu? Então chega na hora, ganha o que tem mais sorte. Nunca ganha às vezes o melhor. A grande verdade é essa. Agora, Zé Maria, o americano, alegria nos gramados, uma tristeza na sua casa, na sua ex-casa, melhor dizendo, lá no Parque Tamandaré. Nós estivemos lá essa semana. Eu e ao lado do cinegrafista, o André dos Santos, vamos lá registrar as imagens da total destruição daquilo que foi um dia o estádio Godofredo Cruz, apenas restando, está de pé lá, a parte social coberta, que vai ser implodida em breve, segundo informações da própria Embeg Engenharia. Acompanhe agora as imagens do antigo estádio Godofredo Cruz. Muito bem, galera amiga do esporte, nossa equipe de reportagem conseguiu entrar aqui onde foi o estádio Godofredo Cruz com exclusividade. Acompanha com a gente, vamos mostrar a destruição total após a demolição das arquibancadas aqui do estádio Godofredo Cruz. Após vocês acompanharem em casa aí as imagens de demolição aqui do estádio Godofredo Cruz, a gente encerra essa matéria com muita tristeza e deixar registrado aqui em Parque Tamandaré o último adeus do Americano Futebol Clube aqui, a demolição dessas arquibancadas. Tantos anos para construir esse estádio aqui, o estádio Godofredo Cruz. No ano do seu centenário, o Americano não está mais em Parque Tamandaré. Foram apenas 2 semanas para essa completa demolição aqui do Parque Tamandaré, restando apenas a parte ali da social que está coberta, que será implodida em breve pela empresa Embeg Engenharia. Zé Maria Matar, as imagens lá, lamentável, fiquei um pouco até emocionado quando entrei lá. É porque você viu quando começou, sua família ajudou a construir, né? O Dedé estava lá comigo, eu falei, Dedé, eu olho para uma parte de um concreto desse aqui, eu lembro do meu avô, porque sei que foi com lágrimas, suor, sacrifício. Aqui veio dinheiro suor dele. Meu avô fez de patrimônio para botar dentro do Americano Futebol. Não só seu avô, como tantas pessoas na sociedade campista, né, o pessoal que gostava do americano, ajudou demais. Infelizmente foi aquela história. 20 anos na mão de um só, meu amigo. Eu acho que é uma pena chegar ao que chegou. Agora, implodir só a parte social, eu acho também errado.
Só a parte social que vai ser implodida? O resto já não existe mais nada, né, Zé? Pelas imagens você pode ver. Não, mas só a parte social que vai ser implodida? Porque aquela estrutura é mais... Não tem mais nada para implodir? Tem, né? Então, só pena, né? Botar uma mina terrestre ali. Uma mina acho que resolvia. Será que vai sair alguma coisa embaixo ali? Meu amigo. É uma pena, né? Agora vão lá para a Arena do Cambotá, né? Quem não aguentou tomar conta de um barraco, como é que vai manter um palácio? Eu não consigo entender isso. Estou dizendo que o americano é um barraco. Quem não tem estrutura para tomar conta de um barraco... Moral na kitnet, agora vai administrar um palácio, eu acho meio complicado. Mas vamos aguardar, vamos ver qual vai ser. Né? Vamos aguardar. Escalimba é chicote do corpo, né? A gente fala, a gente paga. Eu já cansei de acertar. O americano não tem estrutura, o americano vai acabar, o americano vai para a segunda divisão, tudo isso aconteceu. Agora pode ser que dessa vez eu erre, né? Dizendo que vai para o Cambotá e vai morrer. Previsões, Zé Maria Matar, qual é a sua previsão? Daqui para lá? Muita dificuldade, Cleito. O futebol mudou. Se o americano hoje pegasse lá na Arena do Cambotá e fizesse uma coisa pequena e enxuta e tivesse dinheiro para sua manutenção, constituísse um quadro social de fato, com uma estrutura bem planejada, mas vão fazer muita coisa, meu amigo. Vai fazer muita coisa, não vai ter condição, não. Na minha condição, eu acho... Não acredito que vai dar certo, não. Eu acho Foi pro local que é fora, na contramão, não tem nada a ver. Nem o de Guarulhos concorda. Nada. Eu acho que, vou reforçar mais uma vez, para mim o americano tinha que ir para a Baixada. Todo mundo diz isso, mas não houve interesse. Eles compraram o terreno ali e a Embeg vai fazer onde o americano definiu. Infelizmente, né, mais uma página triste do nosso futebol campista e também do futebol do estado do Rio de Janeiro. José Maria Matar, nosso programa está chegando ao final. Agradecer você mais uma vez aqui a sua participação dentro do nosso programa Mundo Esporte, nosso comentarista aqui titular da equipe do Mundo Esporte, José Maria Matar. Sempre brilhantando. Titular e quase sem reserva, né, Cleiton? Eu agradeço. Sempre a preferência. É bom você manter o contato com o telespectador, né? Eu só sempre peço desculpa no final, por causa do meu jeito mesmo, franco de colocar, entendeu? É aquilo que eu falo, se você quiser ouvir mentira, tem outros canais, né? Não tem? Canal, né? Muda de canal, se você quer ver outros. Agora, se você quiser ouvir a verdade, mesmo que doa, eu estou aqui para isso. A sinceridade é o ponto forte. Galera, nós chegamos ao final do mais um programa Mundo Esporte da Mundo TV. Acompanhe sempre nossos programas também pela internet, nosso canal lá do YouTube, né? Mundo TV Campus RJ. Você vai assistir lá os programas passados, esse também que já está indo para o ar, mas, né, e programas do ano de 2013, está lá também. Todos os programas Mundo Esporte estão lá no YouTube, você pode acompanhar na íntegra todos os programas aqui apresentados por mim e com a participação do companheiro José Maria Matar, o nosso comentarista da grande maioria. Você, quero agradecer a sua companhia e até a próxima. Tchau.